Professor Celso, nós falamos agora há pouco do consórcio Milho Braquiária, que é uma alternativa indicada para a rotação de culturas, né? O milho braquiária é uma das alternativas, existem várias, né? O importante é procurar alguém da área técnica, né, da sua região, onde o agricultor está localizado, e ver qual a melhor opção, né? Em determinadas regiões, milho braquiária vai ser melhor. Em outras regiões, talvez outra alternativa seja melhor, né? Então não é a única, mas o agricultor deve procurar assistência técnica para resolver esse problema. Exatamente. E agora nós vamos ver outra alternativa de cultivo que favorece a saúde do solo e ainda oferece uma renda a mais para a propriedade. É o trigo mourisco. Nesta propriedade rural de 87 hectares, em Cascavel, região oeste do Paraná, a aposta é na rotação de culturas para garantir a qualidade do solo. Nesta safra, 40 hectares foram cultivados com milho safrinha. O plantio foi no dia 20 de janeiro e a planta está em fase de desenvolvimento inicial. Outros 43 hectares foram destinados ao plantio do trigo mourisco. É a primeira vez que a família Ziterel aposta nessa cultura. À frente dessa iniciativa está o José Henrique. Primeira vez que a gente vai estar plantando trigo mourisco, né? Justamente pela questão de estar fazendo uma rotação de culturas e por ele ter um baixo investimento e um ciclo curto, né? Então, fizemos a regulagem da semente, a dose, a profundidade, né? Que é o principal fator para estar tendo um bom desenvolvimento da cultura aí, né? Tá uma boa emergência uniforme, né? Então, a gente fez todas essas regulagens e como eu citei, é um investimento baixo, então não precisa estar realizando adubação. De acordo com o que a gente recebeu de orientação também, né? Se fazer uma adubação, ele acaba acamando e está dificultando na colheita e tendo mais perdas, né? A variedade escolhida foi a IPR 92 Altara, que tem ciclo de 90 dias. Então essa semente aqui, ela já é uma semente tratada, ela vem com um mix de biológico e também o grafite, né? Então vai ser essa semente que vai ser utilizada para estar produzindo as próximas sementes. O plantio do trigo mourisco exige cuidados simples, o que torna a cultura ainda mais atrativa. José explica que a semeadora utilizada é a mesma do trigo comum, bastando apenas alguns ajustes na regulagem da máquina. Só regula a abertura, né, que é um fluxo contínuo de sementes, e a profundidade é de 1 a 2 centímetros, né? E a plantadeira de trigo, então, aqui é utilizada 17 centímetros entre linha. O trigo mourisco é uma cultura versátil, funciona como planta de cobertura, melhorando a qualidade do solo e ainda pode ser comercializado. Os grãos atendem tanto o mercado alimentício quanto o de ração animal, gerando novas oportunidades para o agricultor. Sempre que o produtor vai escolher para uma nova cultura, diversificar ali na sua propriedade, ele vê essa questão de contrato mesmo, né? No caso, essa empresa já tem um contrato específico ali com o produtor para a questão do plantio e para toda a questão de logística e compra também? Sim, já foi realizado a compra da semente, então, que é o custo que a gente vai ter. Foi feito o contrato já. Então, no dia da colheita, então, a própria empresa vem, ela pega o produto aqui e leva até para ela estar fazendo o beneficiamento. A rotação de culturas adotadas por José Henrique não é de hoje. Nos últimos 5 anos, ele vem trabalhando com a família para melhorar a qualidade física do solo. O trigo mourisco chega agora para somar ao cronograma agrícola da propriedade. Só para a gente entender, então, aqui na propriedade, qual era a cultura que estava antes, agora o trigo mourisco, depois? Então a gente vem já em torno de uns 5 anos, mais ou menos, fazendo tentando melhorar a qualidade física do solo também, né? Então aqui nessa área a gente tinha milho ano passado e daí agora esse ano então foi plantado soja no verão, vai o trigo mourisco e depois vai ser utilizado um mix de coberturas. E aonde ano passado já era mix, esse ano é milho.
E aqui no estúdio a gente segue falando dos benefícios das plantas de cobertura. Quem está aqui com a gente vai conversar com a nossa equipe sobre esse assunto, Eduardo Wojcik, agrônomo e sócio da Agro Raiz. Seja bem-vindo mais uma vez, Eduardo. Muito obrigado, uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. Que bom. Professor Celso, a gente acompanhou aí 2 materiais, então, né, 2 reportagens, uma falando do consórcio Milho Braquiária e outra, então, trazendo trigo mourisco. Essas são plantas de cobertura que trazem aí essa melhoria, né, nas condições para o solo e também beneficiam, né, essa produção no geral para o produtor. O que você já avaliou aí no seu trabalho, o que você tem acompanhado no campo, Eduardo? Então, como você citou, acho que as plantas de cobertura, elas voltaram à tona hoje, né, por conta de que por muitos anos a gente vem numa monocultura, ou seja, cultivos, né, de plantas comerciais, e esse solo veio selecionando espécies, né, principalmente espécies de patógenos. Então, só relembrando lá na implantação do plantio direto, a gente tem algumas premissas que são palhada, não revolvimento do solo e rotação de culturas, né? E acabou que ao longo dos anos a gente veio manejando um pouco diferente, com menos culturas. E quando a gente fala de plantas de cobertura, é justamente isso. A diversidade de espécies de plantas, seja o trigo mourisco, seja a braquiária ou outras plantas, elas vão justamente favorecer diversos fatores no solo, né? Como a parte biológica, a parte química, a parte física. Então são inúmeros benefícios que elas trazem para a gente, né? Importantíssimo. Esse tripé realmente, né? Justamente. Isso aí. Eduardo, hoje o agricultor está pensando bem na saúde do solo, né? Você está enxergando um avanço nisso? O agricultor está realmente ou ele chega no final do poço e fala, agora tem que fazer, senão não tem mais jeito? O que você sente dessa situação? Geralmente as tecnologias, elas acabam pegando mais força quando existe uma dor, né? Geralmente a gente fala que elas vêm surgindo para apagar algumas dores. Mas também tem muitos agricultores que já vêm percebendo que a gente precisa de estabilidade produtiva. E para a gente ter estabilidade produtiva é só pensando na saúde do solo como um todo mesmo, sabe, Celso? Então é um caminho sem volta, como eu falei. E aqui a gente está numa região muito bem favorecida para isso. Regiões do Cerrado têm dificuldade, por exemplo, de depois da safra comercial não ter mais chuva. Uhum. Aqui a gente tem, além de índices pluviométricos super interessantes, a gente está tendo janela para a implementação de outras culturas. Então, realmente a gente tem que se conscientizar e o agricultor do Oeste do Paraná já vem fazendo isso e vem dando muito certo. O que teoricamente é para ser um resultado a longo prazo, né, porque a gente ficou muitos anos fazendo isso. Então eu sempre falo, a gente não pode olhar 6 meses para trás, nem só 6 meses para frente. Então, mas mesmo assim os resultados vêm vindo de maneira bem rápida, sabe? Quer dizer, o agricultor tem que estar consciente que ele tem que recuperar o solo, mas não é uma safra que vai recuperar, né? Ele tem que fazer essa prática mais constante, né? Quando você adiciona palha no sistema, ela é, grosseiramente falando, uma comida para os micro-organismos benéficos ali do solo. Então, é fato que quando a gente começa, isso tem que ser bem lembrado, quando a gente começa a implementar a palha no sistema, se de um ano para o outro eu desisto, dá alguma coisa de errado, eu aumentei minha população de micro-organismos, então depois eles vão ficar sem essa comida que eu falei deles, então é importante que isso seja feito todo ano, sabe? O trigo mourisco, Eduardo, ele é muito importante para a saúde humana, né? Além dos minerais, para as pessoas que são intolerantes ao glúten, né? Então o trigo mourisco é muito explorado nisso. Como que ele entra beneficiando o mix de cobertura, o mix de solo aí? Qual a função dele dentro, ou seja, assim, como que ele se incorpora, entra nesse processo? Ele é uma excelente alternativa, primeiro, pelo ciclo que ele tem, né? Ele é uma cultura de ciclo curto, ou seja, em pequenas janelas você consegue implementar ele e ter um desenvolvimento muito bom. Ele se desenvolve muito rápido. Somado a isso, ele tem uma característica extremamente interessante, que é a quebra de ciclo de pragas e doenças. Então, principalmente de pragas, ele não precisa de controle fitossanitário praticamente, ele acaba que repele pragas, repele insetos. Então, isso é extremamente importante, né? Você quebrar ciclo de praga e doença e num curto período de tempo. Além disso, ele é um excelente reciclador de nutrientes. Por mais que ele tenha um desenvolvimento radicular não tão agressivo,
ele tem uma característica de reciclar nutrientes, destacando principalmente potássio, enfim, então ele se enquadra bem nesse curto período de tempo. E até Nesse período, então, ele consegue extrair, mexer com nutrientes que provavelmente lá na frente levaria mais tempo para se trabalhar, né? Vamos dizer assim, a planta. Exato. As plantas de cobertura têm essa característica, né? Eu costumo dizer assim que elas têm a característica de diluir nutrientes no perfil de solo. Então, às vezes, algum nutriente que está perdido, que não está disponível na solução de solo, as plantas de cobertura são fantásticas nesse sentido, de recuperar nutrientes, reciclar esses nutrientes e disponibilizar para a cultura subsequente. Falando em plantas de cobertura, então nós temos um mix que está recuperando o solo aí, né? Temos todo o trabalho que você tem uma empresa que trabalha nisso há muito tempo, né? Justamente. E vocês pesquisam muito, né? O pessoal procura um mix mais geral ou o pessoal procura aquela trigo e braquiária que dá um retorno econômico? O que você pode me dizer? Isso... Todos dão um retorno econômico, se olhar a Exato. saúde do solo, todos dão, mas o agricultor às vezes quer saber do retorno mais imediato, prazo, né? Exato. Isso aí. Como a gente já comentou, quando você trata de cuidar do solo, o processo não é rápido. Mas assim, a procura ela vem sendo conforme o planejamento. Isso é muito importante. Não é simples falar de planta de cobertura, ela tem que ser tratada como uma cultura comercial, né? Bem implementada, defendendo as suas devidas populações. Então assim, por que eu digo conforme o planejamento? Se o agricultor faz isso de forma antecipada, ele sabe que ele vai fazer esse ano, ele vai fazer um milho safrinha e a gente tem um tempo para fazer um mix pós-milho safrinha. E a gente vai buscar então culturas que se adequem nesse período. Mas tem algumas situações que o agricultor precisa realmente de uma recuperação de solo e ele vai abdicar de uma cultura para fazer um mix que vai ficar durante todo o ciclo de inverno até o próximo plantio de soja, por exemplo. E isso é importante, ter essa diversidade de culturas, porque pensa o seguinte, a gente vem selecionando, de novo, micro-organismos patógenos ao longo do tempo, e quanto mais plantas eu tenho, maior a diversidade de micro-organismos que eu estou atraindo, certo? Então eu tenho diversas raízes, que cada uma delas vai selecionar, vai exudar alguns compostos que vão selecionar diversos micro-organismos. Então essa diversidade ela é extremamente importante. Lembramos lá das florestas, né, que a gente tem uma diversidade muito grande de plantas, por isso ali a gente praticamente não tem patógenos. Isso aí. Isso é importante. Porque tem essa diferença aí também, né, nos sistemas. E eu quero chamar a atenção para a gente falar também dessa indicação de tratar uma planta de cobertura como uma planta comercial no sentido da braquiária também. Entender essa disponibilidade das sementes, como é que você vai fazer para que ela não tenha realmente essa competição com o milho. Você tem que levar em conta todos esses fatores para ela ter esse bom desenvolvimento, né, junto com o milho. Justamente, isso é um ponto crucial que você entrou. Muitos agricultores entraram no sistema milho e braquiária e acabaram parando pela dificuldade, né? Mas por quê? É preciso que a gente tenha uma população extremamente adequada para a gente não ter essa competição com o milho. Talvez até no primeiro ano possa acontecer, mas o pró é muito maior do que o contra. Então assim, hoje você tem que ter uma população adequada, um manejo adequado, variando o híbrido que está sendo plantado nesse consórcio. A gente vai ter que tomar ter algumas considerações para talvez um controle de herbicida para segurar um pouco essa braquiária. Então assim, realmente para a gente ter sucesso, hoje no agro não tem mais espaço para a gente fazer nada meia boca. Então a gente precisa realmente ser muito tecnificado também nesse sistema. Isso é extremamente importante. Uhum. É que eu acredito, Eduardo, você melhor do que eu pode dizer isso, né? O agricultor, na verdade, tem que fazer um bom planejamento, né, para o seu mix, né? Você falou aqui, por exemplo, um mix onde você deixa o inverno todo, né? Mas se você deixa o inverno todo, então é uma área altamente degradada, você está querendo recuperar. Não vai ter algum material aí que vai competir mais que o outro nesse mix e vai trazer coisa diferente aí? Acho que é até interessante você citar quais são as plantas que vêm nesses mix, assim, geralmente são 8 a 9 culturas até, né? É bem variável, sabe? Porque, por exemplo, deixar um mix todo o inverno, o agricultor quer aproveitar ao máximo, né? Então a terra dele deve estar bem degradada para fazer um mix de inverno total, né? Justo. Então o que acontece? Como geralmente um mix que é planejado para ficar o inverno todo, a gente fala inverno, né?
mas hoje em dia a gente já está fazendo plantio de mix final do mês agora de fevereiro, início de março, ou seja, a gente vai pegar um clima praticamente de verão. Ou seja, nesse mix vão ter culturas como nabo, como trigo morisco, como milheto, que vão ter desenvolvimento inicial mais rápido nesse primeiro momento. E aí dentro desse mesmo mix a gente tem culturas que se desenvolveriam melhor no inverno, como uma aveia, um centeio, algumas gramíneas no geral. E automaticamente pode ser necessário que se faça um manejo para controle de alguma planta dessas que vão se desenvolver melhor no início, que a gente faça um controle para talvez ela não sementar. Então pode ser feito um manejo ou com herbicida, ou existe manejo com rolo faca hoje, que aí algumas culturas se desenvolvem melhor agora, depois você maneja e favorece as culturas mais do inverno. E aí você consegue ficar dentro desse período todo com um bom desenvolvimento de várias culturas. Né? Com um bom planejamento você vai usar o herbicida, por exemplo, você tem folha larga e folha estreita. Em determinado momento você vai usar herbicida para folha estreita, aí você deixa a folha larga desenvolver mais. E essas folhas estreitas poderiam ser futuras plantas daninhas para a próxima cultura, né? Exato. Lembrando, né, o conceito, planta daninha é tudo aquilo que está no lugar errado na hora errada, né? Então, de novo, isso tem que ser bem manejado. Uma dessecação pré-plantio do soja lá na frente é bem importante também para a gente plantar já com essa palha seca, isso é crucial. Então, de novo, trabalhar com mix de cobertura ou com plantas de cobertura, seja elas qual for, precisa ter muita técnica e um conhecimento muito grande para saber o que está fazendo. É isso aí. A gente agradece o Eduardo aqui pela participação no Agrofag mais uma vez, né, Eduardo? E está dado o recado. É preciso ter plantas de cobertura, mas claro, com esse planejamento bem feito. Justamente. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Realmente é uma prática que tem que ser cada vez mais desenvolvida em todas as regiões do Brasil. É isso aí. Obrigada, Eduardo. Até a próxima. Obrigado, eu.